Hoje eu gostaria de dar continuidade àquele caso do espírito que estava me acompanhando durante muito tempo e queria me tirar daquela casa espírita. Pois bem, muitos anos se passaram. Ele me ditou a primeira cartinha, que eu já divulguei aqui para vocês, e depois a segunda cartinha, que foi me ditada no dia 15/6/2013. Nessa cartinha, ele lembra-se do tempo que ele viveu como escravizado. Então, nessa cartinha, ele se lembra de alguns fatos acontecidos, não todos ainda. E eu gostaria de lembrar também, porque as pessoas pensam, por que isso aconteceu com eles? Então, eu gostaria de citar um livro que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro que todos deveriam ler. É muito bonito porque conta a história dos negros que vieram aqui trazidos para o Brasil, porque fez parte da nossa evolução. Muitos deles somos nós mesmos. E por que eles vieram trazidos dessa forma, escravizados? Muitos deles pertenceram às cruzadas, outros fizeram escravizados também de outros povos. Não que seja necessário que, porque eu escravizei as pessoas, eu vou voltar como escravo. Não. É que ele próprio, no sentimento de autopunição, eles pedem para vir dessa forma. Só que quando reencarnados não se lembram que foram eles mesmos que pediram essas provações. Então, nesse livro, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e é do espírito Humberto de Campos. E é bastante interessante, que faz com que nós possamos entender todo esse processo. Mas, como diz Jesus, que venham os escândalos, mas ai de quem pelos quais o escândalo vier. E o que eram os escândalos? Eram essas imperfeições que trazemos, esses povos que, senhores de escravos, que maltrataram, que fizeram, provavelmente eles numa outra vida também foram escravizados, mas eles teriam que ter perdoado e compreenderam, mas tudo isso faz parte da evolução. O dia que todos nós consigamos perdoar, compreender e se auto-perdoar, não haverá mais isso. Então, essa história, essa segunda cartinha daquele meu amigo que era um escravizado, ele fala sobre algumas lembranças que ele começou a lembrar-se. Porque quando ele vivia e fazia parte daquela organização, eles fazem uma espécie de lavagem cerebral, até para que o espírito não sofra tanto também. E eles não são espíritos maus, são espíritos que ainda não compreendem, né? São espíritos equivocados e tentam fazer justiça com as próprias mãos e protegem aqueles que se sentem também injustiçados. Então, essa organização resgata esses espíritos que estão revoltados e se sentem injustiçados. E eles começam, então, a fazer parte dessa organização. E para que isso aconteça, eles fazem essa hipnose, esse tipo de lavagem cerebral. E vamos, então, sem mais delongas, vamos à cartinha, a segunda cartinha. Eu estou explicando tudo isso para vocês, para que não fiquem tristes. Ele hoje está muito bem, aprendeu a ler,
e já está falando bonito como ele gostaria. Mas continue aqui comigo. Divulgue esse meu canal, aperte o sininho. E se estiver aqui pela primeira vez, como sempre, seja muito bem-vindo. E vamos à nossa cartinha, que diz o seguinte: boas tardes. Esse meu aparelho e amiga de caminhada, a se perder das vistas na estrada da vida, pediu para esse eu falar umas palavras para ela falar aqui para vocês. Não sei ainda escrevinhar, mas sei falar meio enrolado, mas vocês vão me entender. Vou pedir vossa licença para contar um tantinho da minha vida e da vida que me lembro. Era tão petitinho, estava agrudado na saia da mãe, com fome e um medo danado, tudo amontoado com os outros negros. Yansan estava revoltada nesse dia, jogava seus raios que riscava o céu e chorava, molhando a terra que se misturava com o choro do meu povo. Não tinha ciência naquele tempo do que estava acontecendo. Só depois de muito passar que fiquei sabendo através da nega Frazina, que me criou como filho, que era um mercado de vender nego escravo. Nesse dia, seu moço, fui separado da mãe. Apanhei um febrão daqueles e quase morri de tristeza e dor. E se não fosse minha mãe de criação, eu tinha partido dessa vida. Cresci sem saber notícia da mãe. Um dia, senhorzinho me chamou e pediu para levar umas pareias de burro para uma outra fazenda e lá ficar uns par de dias, por modo de que o senhor precisava de um homem de confiança para tocar uns trabalhos. Passei 2 luas na estrada, até chegar na tarde da propriedade. Entreguei as encomendas e o feitor mandou eu me recolher na senzala, onde a nega Genaura já me aguardava com uma cuia de sustância. Moça formosa e bem feita de corpo, me agradei dela e ela desse nego feio. Depois de um tempo, Genaura e eu quisemos se ajuntar. E antes do sol nascer, dia de voltar para o meu casuar, corri para pedir para o senhor comprar eu ou vender Genaura para o meu senhorzinho. Falei que eu era forte, trabalhador e queria morar na fazenda dele e ficar juntado com Genaura. Quando ele aceitou, fiquei tão feliz, mas tão feliz. E assim que voltei para o meu casuar, fui pedir para o senhorzinho vender eu ou comprar a minha escolhida. Fui escorraçado e tratado como era um cão sarnento. Fiquei endoidecido e fugi para modo de roubar minha amada. Me pegaram e me levaram para o tronco para dar exemplo. Fiquei 3 sor e 3 luas sentindo fome e sede de enlouquecer, com o corpo doendo da pisa do chicote. E um dia dormi para nunca mais acordar. Estava com tanto ódio no coração. E foi quando conheci o justiceiro, que ia me ajudar em troca de trabalho. Esqueci de tudo, tudinho mesmo, até de meu nome. Mas essa parte, os amigos e irmão branco já conhecem. Agora estou me lembrando de um tanto de coisa, mas nunca vi Genaura, nega Frazina,
ou minha mãe de verdade. Me falaram que um dia vou ver. E quando esse dia acontecer, volto aqui para contar para vocês desse justiceiro que não é mais. Agora eu tenho um nome, me lembrei do nome, Jerônimo. Então, nessa cartinha, ele vai se lembrando, como eu falei. Nem todas essas comunidades de espíritos resgatados trabalham com a Umbanda dessa mesma forma. Eu mesmo já fui na Umbanda e nessa Umbanda era de cura, trabalhava com muita cura. Então, cada casa é de um jeito. A que ele frequentava tinha essa espécie de trabalho. As pessoas chegavam, pediam para arrumar um trabalho, pedia para fazer alguma coisa. Só, graças a Deus, a Umbanda trabalha, pelo menos as que eu conheci, graças a Deus, só trabalham para o bem. Então é assim, a lei da Umbanda é maravilhosa. O hino da Umbanda é lindíssimo. Então, a Umbanda é caridade também. Assim como a doutrina espírita, assim como a Igreja Católica, todas as doutrinas. Quem distorce é o próprio ser humano, porque nós somos imperfeitos. E por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, e eu vou, mas volto, porque eu tenho tantos casos para contar. E ele escreveu outras cartinhas, que mais adiante eu conto para vocês. Eu queria também lembrar que muitas vezes as pessoas me fazem perguntas, eu gosto de responder a todos, faço tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, só que às vezes não depende de mim. Eu coloco uma resposta e desaparece, inclusive a própria pergunta da pessoa. Eu não sei como isso acontece, eu ainda não sei direito, né? Não conheço direito essa tecnologia, eu não entendo nada disso. Só sei que eu quero contar esses casos para vocês. Isso me deixa muito feliz, colocar vocês, através desses casos, ficar juntinho comigo. É assim que eu me sinto. Eu não me sinto sozinha, porque eu tenho vocês ao meu lado. Muito obrigada. Até mais. Que Deus os abençoe.